Porque começo de ano tem contas, né? E não tem coisa pior do que começar o ano com o orçamento apertado. Essa é a realidade de muitos brasileiros, mas o planejador financeiro André Novaes, ele esteve com uma família que prova que com organização é possível manter as contas sob controle. Olha aí. Todo começo de ano a história se repete. São as contas do ano passado, como presentes de Natal, despesas com férias, com as contas do começo do ano. IPVA, IPTU, matrícula, material escolar. Que tal aprender algumas dicas para não passar o ano todo no vermelho? Saca dinheiro, vai de motorista, do seu carro esporte, vai zoar. Vamos acompanhar o caso da família Artusi. Família de classe média, com 2 filhos que se enquadram no perfil de muitos brasileiros. Vamos conhecer como eles se organizam. Bom, pai que trabalha, mãe que trabalha, uma agenda lotada, muitas vezes sem muito tempo para a gente se planejar, mas chega o começo do ano e vocês estão bem. Conta pra gente como vocês fizeram para organizar as contas de começo de ano, IPVA, IPTU, material escolar das meninas. Na verdade, desde o ano passado a gente sabia que em janeiro as contas pesam, né? Então a gente já há alguns anos sabe que a gente tem que se organizar ao longo do ano anterior para pagar essas contas e não ter um rombo no orçamento. Então a gente, baseado no que a gente pagou no ano anterior, a gente já imagina o que vai ter de gasto em janeiro desse ano. Então acho que essa é uma dica importante, né? A gente sabe que ninguém precisa dizer pra gente que no começo do ano vai ter de novo o IPVA, o IPTU, muitas vezes até a matrícula da escola das crianças já em dezembro, depois tem o material escolar. Se a gente puder pegar esses valores, muitas vezes como referencial que aconteceu no ano passado, dividir por 12 e falar, poxa, e se eu então economizasse, né, mês a mês esse valor, será que não é muito mais fácil? A gente então, fazendo um pouquinho todo mês, quando chegar no começo do ano, o dinheiro está lá carimbado para a gente então poder não ter um começo de ano muito complicado, que então acarretaria uma continuidade do ano no vermelho, que é o que a gente muitas vezes diz. Eu não quis saber de nada, manguei essa parada, eu não sou de perder. Por exemplo, do IPVA, me conta um pouquinho como vocês fizeram essa conta do IPVA. Bom, nós pegamos, baseado no que nós pagávamos no ano passado, já sabendo que teríamos um abatimento pela própria desvalorização do automóvel e, baseado nisso, dividiríamos, né? Nós dividimos esse valor em 12 vezes e todo mês nós guardamos esse valor correspondente ao valor mensal do IPVA. Eu acho que uma coisa interessante desse comportamento é que, na verdade, a gente está pagando tudo parcelado. Mas, ao invés da gente comprar e depois parcelar, a gente, na verdade, está parcelando para justamente depois poder pagar. E eu acho que as coisas ficam muito mais fáceis, muito mais tranquilas. As 2 meninas estão na fase da escola e tem a questão da matrícula, do material escolar. Vocês fizeram alguma coisa diferente para pensar e se organizar para o material escolar? Nós guardamos o dinheiro ao longo do ano como se fosse uma faixa a mais da escola. Então, vamos supor, se a escola... Vamos dar um exemplo, um número redondo, fictício. R$500 por mês custa a escola. Mas não é 500 vezes 12. 500 vezes 13, porque tem a rematrícula em dezembro e tem mais 500 em janeiro de material. Acordo cedo para trabalhar e chego cedo todo dia lá. Bom, escutamos dicas e dicas práticas de quem pôde então se organizar, se planejar e pagar as contas do começo de ano à vista, como o IPVA, o IPTU. Agora, muitas vezes não dá para a gente fazer isso. Existem outras maneiras para a gente se organizar também. Por exemplo, se você acha que você não consegue pagar à vista justamente porque tem outras contas para pagar, ou até mesmo débito no cartão de crédito ou cheque especial, de fato, priorize isso porque o custo desse dinheiro é muito maior do que o desconto que você tem caso você consiga pagar o IPVA ou o IPTU à vista. Eu acho que mais uma coisa importante para a gente aprender aqui com vocês, essa questão é importante, além de férias, né? A gente ainda está numa fase onde as pessoas costumam tirar férias. E vocês conseguem tirar férias, mesmo fazendo tudo isso? Tá vendo? Eles fazem tudo isso, mas não conseguem fazer mais nada. Ou ainda dá para fazer alguma coisa? Sim. As férias são itens de prioridade na nossa qualidade de vida. Então, nós somos profissionais liberais, o que significa que nós não temos férias remuneradas, então isso exige um planejamento muito maior
até do que as contas do começo de ano, porque além de ter o gasto extra das férias, naquele período de férias não entra rendimento. A gente conta, na verdade, que nós vamos trabalhar 11 meses e nós temos 13 meses de conta para pagar todo ano. Acho que está excelente. Acho que é um exemplo, mais uma vez, que a gente pode aprender bastante e desenvolver essa dica também em casa, porque é bastante possível. Está aqui um caso real de quem faz e que dá certo. E o André Novaes está aqui ao vivo no Revista da Cidade. Muito obrigada pela sua presença. Obrigado. Muito obrigada também pela matéria, que é muito interessante. São poucas as famílias muito bem organizadas dessa forma, não é? Acho que o casal deu um exemplo pra gente. Acho que a principal mensagem é que é possível. Né? É possível a gente fazer, se a gente decidir então se planejar. Como que, na hora de fazer o planejamento, como que eu tenho que separar? Eu vi que você colocou aqui contas frequentes e eventuais. Me explica como é isso. Eu acho uma coisa importante, tudo tem que começar a partir de um orçamento. Né, tentando desenhar de alguma maneira esse orçamento. E geralmente o que a gente faz é trabalhar com gastos fixos ou gastos variáveis, mas isso gera alguma confusão. Tem gente que, por exemplo, combustível é fixo porque tem todo mês, mas é de valor variável. Então, uma dica que a gente dá para tentar ter um nome que não tem nenhuma dúvida é organizar os seus gastos em gastos frequentes ou eventuais. Os gastos frequentes são aqueles que acontecem todos os meses, ou seja, mês sim, mês também, existe aquele gasto. Já os eventuais são aqueles que a gente sabe que vão acontecer num determinado momento do ano, então dá para a gente se planejar. Porque o que muitas pessoas dizem para a gente, o problema da vida financeira são as eventualidades, são os gastos eventuais. Agora, será que a gente precisa de alguma bola de cristal para saber que em janeiro de 2014 vai ter IPVA de novo, IPTU não de novo, a matrícula dos filhos, todo mundo sabe. Então aqui, eu quis desenhar um exemplo que mostra o porquê que essa organização é importante. Quando a gente vai pensar num carro, né, acho que todo brasileiro gosta de carro, a gente tem o sonho de ter o nosso carro próprio, né, a gente pensa mais ou menos o seguinte, será que cabe no meu bolso? E aí geralmente a gente se concentra apenas nos gastos frequentes. Poxa, e aqui a gente tem um exemplo hipotético, né? Eu pago cerca de R$300 um financiamento, combustível, vou lavar meu carro uma vez por mês e de repente pago aqui um estacionamento. Então, olhando aqui os R$459 por mês, aparentemente dá para encarar a compra desse carro financiado. Mas a gente não pode esquecer que todo carro traz também os gastos eventuais. Então, por exemplo, apesar de eu pagar o IPVA, DPVAT e licenciamento apenas em janeiro, o carro consome esse gasto todos os meses. Eu pago apenas uma vez no ano, mas ele consome. Então, um exemplo, vamos ver que a gente tem no conjunto IPVA, DPVAT e licenciamento R$1.440 no ano. Se eu divido isso por 12 meses, é fato que eu preciso me organizar em R$120 todos os meses. A revisão do carro, né? A gente tem que fazer até para manter a garantia. A cada 6 meses, a gente estimou aqui um gasto de 420, dá 70 por mês. O seguro do carro também é importante, você vai renová-lo a cada ano. Estimamos aqui 1.200, equivalem a R$100 mensais. Por mês. Troca de pneu, né? E aqui a gente colocou, é fato que eventualmente a gente pode levar alguma multa, tem que estar no radar. Não é bom a gente não levar, mas tem que estar no radar. Mas acontece. Resumo, o total de gastos eventuais só para o carro equivalem a R$355 mensais. Quase o valor do outro. Quase o valor dos gastos frequentes. Se a gente somar esses dois, a gente está falando em R$814 por mês. Sim, as pessoas acabam se enganando na hora de comprar. E aí que muita gente, Marise, se desliza e acaba o quê? Deixando de pagar o financiamento e eventualmente perdendo o seu automóvel. Então é importante fazer essa conta para você saber exatamente o que custa aquilo que você tem. E se planejando aos poucos, ao longo do ano, e um pouquinho ali, um pouquinho aqui, você vai ver que no começo do ano vai dar para pagar tranquilamente todas essas contas, IPVA, DPVAT e licenciamento. Exatamente. Interessante. Exatamente. A gente estava vendo sobre IPVA, todo mundo é aquela questão. Pago à vista, vale a pena esse desconto ou parcelado? Qual que é a sua opinião, André? Essa é uma pergunta clássica. Eu acho que havendo dinheiro, é sempre melhor pagar à vista. O desconto parece um pouquinho, mas é fato que o seu dinheiro investido não vai render aquele desconto que você vai ganhar. Então, tendo o dinheiro, pague à vista. Até para você se livrar também dessa conta e poder viver, né, o ano novo, 2013, sem ter que carregar muitas contas de um mês para o outro. Agora, não havendo recurso, e a gente também tem que imaginar que isso pode acontecer,
Aí você vai ter que ponderar, você vai ter que colocar na ponta do lápis quais são os gastos que eu vou ter que priorizar. É fato também que se você tiver estourado no cartão de crédito ou no cheque especial e ter algum dinheirinho para tentar pagar essas contas, é mais vantagem e a melhor solução do que pagar o seu IPVA, porque o custo desse dinheiro, como comentamos, é muito maior do que o desconto que você recebe. As multas, né, são frequentes ali. Agora, você citou o cartão de crédito. Isso. Muitas pessoas acabam gastando demais e parcelam o cartão de crédito. O que é? É certo parcelar? Não. Se a gente tem uma coisa para evitar, né, é o parcelamento. É o parcelamento do cartão de crédito. Por quê? É o crédito mais caro que existe. Se a gente tivesse que elencar qual é o crédito ou o custo do dinheiro mais caro, a gente colocaria o cartão de crédito e o cheque especial. E por que são os mais caros? Porque eles já estão disponíveis para todo mundo. Então, você pode ou não usar. Não é aquele processo de ir para o banco pegar um empréstimo, onde o banco vai fazer uma análise mais criteriosa acerca do seu risco. Então, por não ter essa análise mais criteriosa, ele te cobra um custo desse dinheiro mais alto. Estava falando até, desculpa te interromper, do parcelamento total do seu boleto, mas quando você for parcelar uma compra, aí é completamente diferente, aí é completamente diferente. Agora, também é fato, quando a gente vai comprar, poxa, André, eu fui comprar, digamos, uma compra de R$300, né, e disseram que eu podia pagar em 3 vezes de R$100. Também depende muito de como está todo esse seu planejamento de um mês após o mês e o mês seguinte. Se você tiver o dinheiro, sempre pague à vista. A gente nunca sabe o que pode acontecer daqui a 30 dias ou daqui a 60 dias. Né? E tem mais, faça bom uso das pesquisas. Se alguém te oferece algumas, de repente é aquela coisa que você quer e você não adianta, uma roupa, né? Eu não vou pesquisar uma outra roupa porque é aquela que eu quero, né? Então, pondere. Tendo à vista, é a melhor maneira de se fazer, sempre. E para aquelas pessoas que não conseguiram juntar dinheiro para essas contas grandes que todo mundo tem no começo do ano, vale pegar um empréstimo bancário? Também você vai ter que fazer algumas continhas, né? Vale, se você não tiver dinheiro e tem que pagar, não tem uma outra alternativa. Você vai ter então que recorrer a algum tipo de empréstimo. Agora, sempre dialogue no banco para qual então é a linha de crédito mais barata que eu posso pegar. Né? Hoje, né, no começo do ano, os bancos sempre oferecem, até divulgam isso, as linhas para as contas do começo de ano. Faça bastante conta, porque o problema é, se você não se organizou e tem que pegar esse dinheiro, você vai minimizar, diminuir a chance que você tem de se organizar para o começo do ano que vem. Então, junto à família, façam contas e percebam, se a gente enxugar uma coisinha aqui, acolá, e sempre tem espaço, a gente pode até depois falar mais sobre isso, mas todo mundo tem um espacinho aqui, acolá para enxugar, é melhor do que recorrer ao crédito. Ou seja, se for recorrer, faça uma conta e o menor crédito, o menor dinheiro, a quantia de dinheiro possível. Sim. O que é interessante é que muita gente faz as dívidas durante o ano inteiro esperando o 13º, lá no finalzinho do ano, né? Aí para pegar esse dinheiro e já pagar todas as contas. Você acha que é uma atitude correta? Não, né? A gente na verdade está postergando. Pessoal, é fato também, não é fácil. Né? Na teoria, muitas vezes tudo se encaixa, mas no dia a dia a gente sabe que não é tão trivial. Agora, busque evitar, sempre busque evitar. Né? O 13º devia ser usado para quê? Um Natal mais bacana, um tempo em família, um descanso, uma viagem. E como inclusive o Wilter e Mariana, casal que a gente teve, eles ensinaram isso para a gente. Eu faço tudo isso daqui e ainda dá. Né? Então, eu acho que essa é a mensagem principal. É possível, mas precisa de um planejamento. Né? Achar que a teoria dá certo sem entrar na prática, na execução, não funciona. Não funciona muito bem. Não funciona financeiramente falando. E o que é mais interessante é que também muita gente faz a chamada planilha. Mas como fazer a planilha dar certo? Porque muitas vezes faz todo um planejamento e não coloca em prática. É verdade. Qual é a dica essencial para fazer valer aquela planilha? Mais ou menos como começo de ano, né? A gente está fazendo planilha, promessa e dieta. Chega no carnaval, a gente já esquece de quase tudo isso. Né? Mas acho que o principal, e talvez uma dica um pouco diferente. Antes de fazer a planilha, é importante um diálogo da família para ver. A gente está afim de fazer diferente, né?
Ou seja, fazer uma planilha por fazer, se não existir aquela motivação por trás, a tendência é que aquilo seja mais um encontro, um papel e uma caneta e a coisa não resolve Não muito. tem os valores corretos, Exatamente. corrigidos. Então, aproveite esse momento para ter uma reunião em família, para ter um momento bacana em família. E não tente fazer com que a planilha retrate apenas os gastos ou o dinheiro, mas o que a família está a fim de fazer? Né? De repente, cria um alvo. Vamos tentar ter um final de ano diferente, vamos tentar ter umas férias de julho diferentes. E aí, então, a planilha passa a ser um instrumento que a família usa para derivar mais qualidade de vida. Deixa de ser aquela coisa chata, de dinheiro pelo dinheiro, e passa a ter um significado um pouco maior. Agora, além de fazer tudo isso, para ela funcionar, o que é importante, tem que interagir com a planilha frequentemente. A gente olhar a planilha só no final do mês, assim, poxa, gastei muito. Muda. Não tem como mudar. O que foi gasto, já foi gasto. Então, se você puder, com alguma frequência, essa frequência não precisa ser todo dia, não. A cada 2, 3 dias, uns 5 minutinhos. Será que eu estou dentro daquela meta que eu coloquei? Será que eu não estou? Vamos diminuir um pouquinho, de repente, começar a desligar um pouquinho mais a luz, Mas diminuir o restaurante? tem que anotar cada centavo? Você acha necessário? É mais ou menos o seguinte, será que eu tenho que escovar dente todos os dias? Tem. Então tá, já entendi. Já entendi a dica. É bom anotar tudo, mas de novo, na prática, se você anotar a maior parte, as contas mais relevantes, é muito melhor do que se você não fizer coisa alguma. Comece devagar, mas comece. Sim, E na medida do tempo, isso vira um hábito. E o primeiro passo é saber quanto você ganha, quanto gasta e quanto dá, né, para gastar com os extras e tudo mais. Esse é o primeiro passo de tudo. Exatamente. Aí depois é um bom planejamento, não é Sem isso, sombra de André? dúvida. E principalmente, muito diálogo. Né? Faça disso um motivo para vocês se reunirem em família. Né? Fica muito menos pesado, fica muito mais bacana. E é fato que o dinheiro está aí para servir a gente e não a gente para servir o dinheiro. Então, se você dá para o dinheiro uma agenda, o que eu quero que ele faça para mim, a chance de você se planejar e depois controlá-lo melhor é bem maior. André, tem uma última dica assim, para a gente fechar esse quadro? Olha, eu acho que para a questão das contas do começo de ano, tente realmente fazer isso, né? Vou reforçar a ideia da família, é o que mais na prática a gente vê funcionando, né? É onde existe um bom casamento também financeiro, né? Poxa, eu sou solteiro, muitas vezes alguns vezes é até mais fácil, né? Então assuma o controle, assuma a responsabilidade sobre isso, mas eu acho que a principal dica é, coloque na ponta do lápis, tente enxergar para onde o seu dinheiro está indo. A partir disso, você vai ter elementos para uma tomada de decisão mais madura e orientada ao teu plano de qualidade de vida. Maravilha, muito obrigada pelas dicas. E a gente não precisa ficar sofrendo à toa com as contas, né? E tudo mais. Vou passar seu contato, André Novaes, www.lifefp.com.br, lifefp.com.br. Muito obrigada pelas dicas. Muito obrigado. Bom beijo. Obrigado, todo mundo fica antenado, não é? Para não ficar com dor de cabeça.